Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de dezembro de 2025. Pokrovsk, a Ucrânia elimina grupos de russos. E também vamos falar sobre a logística. Vou começar falando do início mais sobre a logística e daí vamos falar sobre os grupos que estão dentro da cidade de Pokrovsk, os infiltrados, que estão inclusive ainda tentando se infiltrar. Eu quero pedir a vocês que não são inscritos, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, é muito importante. Indique o vídeo, recomende o vídeo, conto com vocês. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Bom, os russos sem apoio, suprimentos, começam a sair de Pokrovsk, porque não está chegando a logística necessária para eles. E eles aí ficam numa situação delicada, perigosa. Falta comida e falta munição. A Ucrânia está atacando as vias logísticas deles, está bombardeando as vias logísticas, quer com drone, quer com aviação, quer com artilharia. Então isso está complicando. Muitos estão recebendo a sua logística por drones, que não é suficiente. E muitas vezes os drones passam e os ucranianos seguem os drones e identificam onde estão esses grupos. A história nos alerta claramente sobre os desafios logísticos associados à realização de operações ofensivas em larga escala, já no próprio leste europeu, durante guerras, durante os invernos, lição aprendida repetidamente a um custo altíssimo. A própria Forbes relata que a Rússia está prestes a repetir esse erro ao ordenar o aumento do número de tropas na Ucrânia como parte de uma grande ofensiva de inverno. Eu me lembro que quando estava no primeiro inverno, já em 2023, de 2022 para 2023, as pessoas falavam, nas redes sociais, na internet, mas a Rússia agora vai dar um banho na Ucrânia porque o general inverno é russo. Como se o general inverno fosse uma coisa concreta. Não existe general inverno russo, não existe general inverno ucraniano, não existe general inverno de lugar nenhum. O que existe é tropa bem alimentada, tropa bem vestida, aquecida, se possível bem abrigada, é isso que precisa, e bem municiada e principalmente bem treinada. Isso aí é tudo besterol inventado por gente que não conhece a situação. E para isso precisa de uma logística. Mas enquanto isso, enquanto eu acho que eles passam a repetir o erro, mesmo a ordenar o aumento do número de tropas na Ucrânia como parte de uma grande ofensiva de inverno. É isso que o Putin fez. E é isso que eles levaram lá 150 mil pessoas. Aí existem alguns boatos, vão levar 300 mil, vão levar 500 mil. Acho que eles nem têm gente para isso, para tirar de dentro da Rússia de uma hora para outra. Então não vão, Enquanto isso, a Ucrânia tem deliberadamente atacado o quê? A logística. Esse é o ponto fraco, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer tropa. Ou seja, se o exército não tiver logística, até para um exercício militar em termos de paz, o exercício vai dar tudo errado. E esse ataque está complicando as linhas de suprimento russas, que é feito pela Ucrânia. Ainda mais, cada vez mais complicado. E fica difícil para as tropas do ditador da Rússia sustentar sua grande operação ofensiva. Que ele não fez isso em quase 4 anos, esse trabalho de conquistar essa região. Entrou na Ucrânia em 2014 e agora, na última hora, quer mandar seu pessoal para a morte para ver se eles morrendo ele consegue conquistar. Não consegue, não vai conquistar. Embora esse aumento das forças russas ele traga alguns benefícios, traz sem dúvida nenhuma. A curto prazo, sem suprimentos adequados, esses benefícios serão custosos. O que ele ganhou agora vai perder em dobro ou triplo em seguida. E provavelmente porque não vão ser sustentáveis ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Syrskyi, ele anunciou que o exército russo aumentou seu efetivo para 710 mil homens, aproximadamente, é um número aproximado, como parte de uma nova operação ofensiva. Lembrem-se que no início do ano, os próprios russos diziam o próprio ditador disse que tinha 600 mil homens no teatro de operações da Ucrânia. E esse número que o general Syrskyi falou de 710 mil agora, foi posteriormente confirmado pelo ditador russo, quando ele fez o discurso dele agora, de final de ano, o discurso anual que ele sempre faz,
que eram 710 mil, ou seja, já entendi que a inteligência militar ucraniana é muito boa, porque descobriu e anunciou antes do ditador da Rússia esse número, né? Embora esse número pareça alto em comparação com o número inicial de tropas russas que invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, de aproximadamente eram 180 mil, depois eles mandaram mais 20 mil, ou seja, vamos dizer, considerando 200 mil, esse número não existe mais, esse exército não existe mais, o exército que invadiu, não está lá, né? Não está lá como exército, como unidades, todos tiveram que ser substituídos. Isso, os 600 mil até que não é um número, é factível, depois de 4 anos. Por que isso? Porque dada a escala da atual ofensiva russa e os recentes esforços de recrutamento que eles fizeram durante esse tempo todo, que já foi melhor recrutamento, agora é menos. Mas de aumentar 20% agora ele é realista, né? Inclusive, esse realista de aumento de 20% é uma análise da própria Forbes, né? A publicação observa que, por um lado, o tal aumento no número de tropas é lógico, uma vez que os avanços russos na frente de batalha chegaram ao impasse, né? Ou talvez tivessem alguns sucessos menores. Por exemplo, em Pokrovsk, a Rússia tenta capturar a cidade. A Forbes disse que 17 meses, é mais, porque começou em fevereiro do ano passado. Os 20 meses, 19 meses agora, considerando dezembro, né? Mas a Ucrânia ainda controla uma parte significativa, a maior parte de Pokrovsk ainda está nas mãos da Ucrânia. Da mesma forma, vou dar um outro exemplo agora, Chasiv-Yar. Chasiv-Yar, eles estão, desde que eles entraram na Ucrânia, estão tentando conquistar, né? E não está, não conseguiram, né? E a Rússia tem declarado, já desde 2024, desde que começou no passado, todo mês eles diziam, Chasiv-Yar sob controle da Rússia, do exército da Rússia. Não está, nunca esteve e nunca estará. Esse é o fato, é a realidade, não adianta se enganar, né? As forças ucranianas, elas têm também aniquilado, um após o outro, os grupos que são pequenos, né? Esses grupos de infiltrados. Ela já descobriu as rotas deles, como é que eles vêm, como eles vão, a logística deles, ela está pegando eles. Então eles estão com um problema de aumentar o espaço deles dentro da cidade de Pokrovsk, né? Elas estão atacando em pequenos grupos, os russos, né, de infantaria de assalto, e as forças de defesa ucranianas estão destruindo um grupo após o outro. Isso indica que a Rússia possui algumas reservas, está fazendo isso, que são aqueles 150 mil lá. Na cidade de Pokrovsk ela está atacando assim. E tem a linha de frente, ela faz alguns ataques, diminuíram bastante os números de ataques na linha de frente, porque a linha de frente se mantém muito firme. Eu vou citar aqui o Major Volodymyr Nazarenko, ele é subcomandante do 4º Batalhão da Força, chamada Força Liberdade, é o nome do batalhão, e que faz parte da 4ª Brigada de Infantaria de Assalto. Ele afirmou isso no Expresso TV, é uma TV ucraniana. Em relação às táticas das forças russas na direção de Pokrovsk, na maioria dos casos, apesar da mudança nas condições climáticas, trata-se de pequenos grupos de infantaria de assalto, com qualificações e níveis de treinamento variados. E aí ele explicou, tem gente que foi recruta, né? Foi treinado 3 semanas, 1 mês no máximo, muito difícil alguém mais do que isso, e daí talvez pessoas que não se sabe a experiência, aí mistura com veteranos, que eles se dizem veteranos, mas não se sabe qual é a experiência deles, que o pessoal que vem da África, o pessoal que vem de Cuba, outras regiões, agora também tem algumas pessoas do Oriente Médio, no Irã, principalmente do Irã, que estão ali lutando ao lado da Rússia, mas que também têm enfrentado os mesmos problemas que os russos, ou seja, a vinda dessas pessoas não melhorou em nada a questão para a Rússia. Ela é igual, ela manda as pessoas para morrerem na linha de frente, quem se alista no exército deles. Isso é ruim para eles, né? E eles estão, já segundo o major falou, eles estão tentando usar trilhas que já são bem conhecidas, né, em meio às plantações. Eu falo plantações porque ali, apesar de ser uma área de mineração, eles estão, também tem muita agricultura, que muita agricultura já está abandonada por causa da guerra, mas ficaram as plantações, então eles tentam se infiltrar através das plantações em vilas, né, florestas, para tentar fazer ataques caóticos, mas a Ucrânia está identificando, ela já tem uma ideia por onde eles vêm, está destruindo esses grupos, ou seja,
Às vezes, em algumas plantações, tem diversos combates no dia, às vezes tem um combate só, porque a Ucrânia ataca esses grupos ainda na plantação, ou às vezes até antes de entrar na plantação, assim que estão identificados. Então, assim que as forças russas estão operando ali na região de Pokrovsk, isso indica que, infelizmente, a Rússia ainda tem gente para mandar assim, mas está mandando para morrer. Por causa disso eu falei, infelizmente. E as pessoas não sabem o que está acontecendo lá. Eles mentem para as pessoas, né? Alguns prisioneiros disseram isso. Eles disseram, não, vocês vão passar uma área que tem russos, e a partir dali vocês vão se infiltrar na cidade. Mentira, não tinha nenhum russo na implantação, na plantação. Tinha ucranianos emboscados esperando por eles. E não tem dado resultado isso, né, para realizar esses ataques, segundo enfatizou o Major Nazarenko. A Ucrânia está reforçando um setor, inclusive um outro setor, que é uma área de 35 quilômetros entre Pokrovsk e a região de Uliápole, que já fica em Zaporizhia. Ela está de olho, a Ucrânia, numa região, na junção das províncias de Dnipropetrovsk, Zaporizhia e ali também Donetsk, né, que vão ali para baixo, no leste da Ucrânia. No leste da Ucrânia é essa junção, mas Zaporizhia é ao sul, né? Então, existem umas coisas que chamam a atenção, né, para a movimentação dessas tropas. Eles não conseguiram pegar Uliápole lá embaixo. Vou falar no próximo vídeo sobre Uliápole. Então é difícil deles passar, eles não estão passando de lá. De Zaporizhia não está vindo nada. O que está vindo é ali da região de Pokrovsk, que eles estão tentando entrar na região ali, mas estão entrando sem sucesso, ou melhor, os poucos que estão entrando estão sendo efetivamente eliminados pelas tropas ucranianas. Acho que Pokrovsk, pelo que eu vejo, vai se manter. E vão recuar com os russos para trás. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com você, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com as suas redes sociais, faça os teus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.